Ser gringo e ser imigrante não é a mesma coisa. Ficar rico no exterior é uma coisa que talvez não vá acontecer com você. Sim, muitas vezes as pessoas imigram e vêm pra privada, e tá tudo bem. Não, vida de imigrante não é fácil. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e é muito fácil falar fulano vai pro exterior pra ficar rico ou tá se achando, vida de imigrante é difícil, pelo amor de Deus, para de falar bobeiras, né? É muito simples pensar que a vida do outro é fácil e é por isso que nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o que, gente? Dificuldades que os imigrantes passam e que vocês também vão passar porque vocês querem imigrar. E uma coisa muito importante para falar nesse vídeo é que não sou eu, Verinha, que tô falando para vocês as dificuldades não, tá? Eu joguei aqui no meu Instagram uma perguntinha para vocês e eu disse, pessoal, eu quero que vocês coloquem aqui dificuldades que os imigrantes passam, mas que vocês pensam que eles passam. Eu queria ver se vocês já estavam aí, gente, num clima empático para entender exatamente o que o imigrante passa, porque vocês também vão passar por isso. Então eu quero que você coloque aqui embaixo já uma dificuldade que, segundo você, um imigrante passa. Eu vou esperar. Pensa bem que eu vou esperar. Colocou? Beleza? Faz isso porque é muito importante, tá bom? E vamos aqui para a primeira. Vamos lá, provar o tempo todo que tem capacidade para um determinado trabalho sendo estrangeiro. Isso daqui é uma coisa super real que acontece o tempo todo. Pensa comigo, a italiana, ela tá aqui e você tá aqui, beleza? No mesmo nível. Você limpa, tá? Tá falando de limpeza aqui. Você limpa tão bem quanto ela. Só que ela fala muito bem italiano. Ela conhece a cidade. Ela tem conhecidos, então muita gente já indica ela. Aí o que aconteceu? Você, querendo ou não, se sente inferior a ela. Automaticamente você precisa provar o tempo todo que você é bom só porque você veio de fora. E no começo, tá tudo bem você tentar provar, né? Você tentar realmente conseguir ali entrar dentro do mercado do trabalho e ser o melhor. Mas não se cobre tanto. Tá bom? O que acontece é que muitas vezes a gente se cobra e isso acaba virando estresse. Então a sua vida não precisa ser um estresse contínuo. Tá tudo bem no começo tentar provar que você é o melhor, que você consegue, que mesmo que você venha de outro país, isso não vai mudar nada. Tá tudo bem no começo, mas depois para, respira e faça seu trabalho tranquilamente, sem ter que ficar provando o tempo todo que você é bom, porque isso vai maltratar você. Sério, você só é estrangeiro, você só veio do Brasil, não tem nada demais isso, beleza? Vamos para outra aqui. Percebi que quando a pessoa não fala bem italiano, eles evitam o contato. Acontece, gente. Acontece mesmo. A verdade é que as pessoas, elas têm pouco tempo e pouca paciência. O que acontece aqui na Itália, a diferença do Brasil, é que quando chega um gringo, né, chega aí, nossa, estrangeiro, meu Deus do céu, que incrível, vamos entender o que ele tá falando. Aqui não acontece isso. Aqui ser gringo não é legal, cara, a verdade é essa. Aqui ser estrangeiro é chato. Ser estrangeiro significa que eu tenho que perder tempo para entender o que você está falando. E muitas vezes as pessoas elas não querem isso. Você pediu uma informação, demorou muito tempo para pedir ela porque você não está falando bem, as pessoas não têm paciência. Verinha, desse jeito você me assusta, você faz com que eu tenha um pânico de ir embora. Gente, não é para vocês terem um pânico, mas são as realidades. É importante que você entenda que ser gringo no Brasil e ser gringo na Itália não é a mesma coisa. Na verdade é que você nem é gringo, você é estrangeiro ou não é extracomunitário. E é só isso, tá? Então, assim, acontece. Realmente acontece. É uma dificuldade que o imigrante passa. Dificuldade para entender a burocracia do novo país. Sim, agora, burocracia já é uma coisa chata de lidar, né, gente? No Brasil, na Espanha, na França, em qualquer canto do mundo, burocracia já é uma coisa chata, muito chata de se lidar. Imagina fazer isso num país que não é teu. Imagina fazer isso falando um outro idioma. Imagina fazendo isso com costumes diferentes dos seus. Você sabe que você sai no Brasil com o teu documento e talvez naquele órgão público ali, você tem a possibilidade de pagar 10 centavos e fazer um xerox. Aqui não. Então o que acontece é que você tem muitas dificuldades em entender como funcionam as coisas. E muitas vezes também o modo em que aquele país lida com a burocracia não é igual no Brasil. Quantas vezes eu reclamava que eu ia no banco no Brasil e ficava lá, ai meu Deus do céu, que saco. Ai, não resolvem nada. Aqui eu vejo que não resolvem nada. No Brasil demora sim, mas resolvem tudo. Parece que não, mas é assim, acreditem.
É bem assim. Vamos para outra aqui. Isso aqui é muito real, só que eu quero que você, antes disso, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. É muito importante para mim. Assim a gente consegue sempre bater vários papos, beleza? E segue lá no Instagram também para você participar um pouco disso aqui tudo, tá? Beleza? Vamos lá. Se expressar na hora da pressão, tensão, isso é muito real. Mesmo depois que você aprende o idioma, se expressar nem sempre é simples, tá? A gente sente aquela pressão que vai caindo na gente, a gente sente aquela dificuldade. Você sabe falar, mas você não consegue. Isso não acontece só com quem, sei lá, acabou de estudar italiano, não, tá, gente? Tem gente que estudou lá um monte de anos, nossa, um monte de anos, que português bosta, né? Tem gente que estudou muito tempo, que ficou lá anos e anos e anos, quando chega aqui sai só tipo pão com vinagrete, sabe? Aquele meme assim, porque é muito real isso. Às vezes é importante que a gente entenda que falar na vida real, tá? Não é igual à teoria, tá? A gente precisa entender que muitas vezes ter uma pessoa real na nossa frente faz a diferença. E tá tudo bem, gente. Você vai travar? Sim, você vai travar, mas tá tudo ok, isso acontece e tá tudo bem. Então, assim, supera, tá? Vai acontecer 1, 2, 3, 4 vezes, mas depois vai passar. E fica tranquilo. Vamos para outra. Sinceramente, às vezes, uma simples ida ao mercado pode resultar uma frustração. Isso também é completamente real. Vamos pensar aqui no exemplo realmente de supermercado, como você disse, tá? Vamos partir aqui da parte do costume, beleza? Você tá lá e no Brasil você é acostumado a tocar nas frutas. Eu, por exemplo, sou acostumada a tocar nas frutas, tá? Pra saber se é boa, se não é boa. Principalmente que o fato é que aqui muitas frutas cheguem cheias de remédio, exemplo, uma manga. A manga aqui não tem cheiro de manga. Então, às vezes a manga tá vermelha, mas ela já tá podre. Às vezes ela tá verde, mas na verdade ela tá madura. Então, você tem que encostar nela pra ver se tá durinha mesmo. Aqui as pessoas não gostam que você encoste na fruta. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu, Verinha, acabei de chegar do Brasil, vou comprar uma manga e encosto na fruta. E vem a pessoa do supermercado, que normalmente os italianos não são tão gentis no momento de falar, e me diga que eu não posso encostar na fruta. Ele fala comigo de um modo rude, eu me assusto, quero responder, mas nesse momento eu me sinto pressionada e com tensão, que é o que a gente falou antes. Então eu não consigo responder à altura ou responder simplesmente de um modo educado, desculpa, porque eu travo. Ali a pessoa talvez comece a falar, porque eles têm essa mania de falar alto e gesticular, nem tá brigando comigo, mas é o jeito dele. Já me sinto pequenininha, né? E o que acontece em tudo isso? Vou embora, não vou embora. Meu dia simplesmente acabou ali por uma coisa muito simples. E sim, isso acontece. Acontece que muitas vezes a gente, por ser estrangeiro, acaba passando muitas dificuldades iniciais para acostumar, gente. É o choque cultural, não tem como. Eu já falei para vocês aqui de um vídeo muito bacana, inclusive vai ver depois, de 4 fases que todo imigrante passa. Isso aqui, gente, é assim, ó, certeiro. Todo imigrante vai passar por isso. Desde a dificuldade máxima que tem ali, que eu conto pra vocês, até a superação máxima. Só que pra você chegar de um nível ao outro, você precisa batalhar muito. Então, assim, depois desse vídeo, corre realmente pra ver que é muito interessante, tá bom? E claro, já aproveita, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Vamos lá. Medo do novo é o que eu tô sentindo agora, indo dia 2 de junho pra Itália. Isso é muito comum. Às vezes, a gente acaba pensando, né? Nossa, eu vou pra Itália, vou pra Itália, vou pra Itália, vou pra Itália. Aí a data vai chegando perto, vai dando um pânico, vai dando um medo. Nesse momento, você precisa lembrar do seu porquê. O que te levou a mudar de país? O que fez com que você tomasse essa decisão? É importante que você entenda exatamente o porquê você está batalhando. Eu não sei se foi um filme, se foi um livro, e nem sei se essa frase tá correta, tá? Mas eu tinha visto uma vez que eles falavam assim: no meio da guerra, você precisa lembrar pelo que você está combatendo, tá bom? Não sei de quem é essa frase, mas é importante que vocês entendam exatamente por que vocês estão fazendo tudo isso. Vocês estão mudando de país, está chegando 2 de junho, mas por que você está fazendo isso? Lembra que você, 1 ano atrás, 2 anos atrás, estava com vontade de mudar de vida. Então é importante que vocês entendam, muitas vezes, que o que ficou automático para você é o seu sonho.
Porque a gente acaba correndo atrás de documento, burocracia, consulado, disso, daquilo, e acaba virando uma coisa automática, e você nem lembra mais por que você estava fazendo tudo aquilo. Então, assim, medo do novo é normal, mas não deixa ele te bloquear, não, tá bom? Essa daqui é uma coisa que me deixou, assim, bem triste quando eu li, tá? Essa última resposta aqui. Eu fiquei bem pensativa, porque essa daqui não é nenhuma dificuldade, é o preço que a gente paga. Então, olha, sair de casa, do conforto da família, em busca dos seus sonhos. Gente, isso é muito real, sabe? Não é nem só o conforto da família. Muitas vezes é o conforto da sua casa, é o trabalho que você conseguiu, que aquilo também é um conforto. Muitas vezes é a mãe que a gente deixa, é o filho. Então, realmente, deixar o conforto que você tem, deixar o que você tem pra trás, pra correr atrás dos sonhos, é o preço que a gente paga. E o que eu posso falar pra vocês é que o imigrante, ele passa muita dificuldade sim, tá? O imigrante, ele sofre, ele batalha, ele rala, ele chora, ele fica forte. Mas tem uma coisa que o imigrante tem de sobra, é coragem. Porque imigrar, gente, é pra poucos, tá? Imigrar realmente é uma coisa que exige muita coragem. Então, assim, pra você que quer imigrar, parabéns. Pra você que já imigrou, parabéns. Você é muito corajoso e corajosa. Não é simples, as dificuldades elas existem, mas tem uma coisa que o imigrante sabe e que ele aprende ao longo do tempo, é superar tudo, tá? Então, assim, a gente supera tudo, cresce muito, a gente realmente tem uma bagagem aqui no nosso corpinho e a gente vai enchendo ela sempre com aprendizados novos. Então, assim, eu espero que vocês entendam que sim, existem dificuldades, mas você também precisa lembrar do porquê. Tá? O porquê você decidiu mudar, por que você tá fazendo tudo isso. E a partir disso, você sim vai pagar o preço, mas vai valer a pena, tá bom? Eu só quero que vocês corram atrás dos sonhos de vocês e comenta aqui embaixo qual dificuldade você acha que o imigrante tem. Comenta mais uma aqui, que talvez a gente faça uma parte 2 desse vídeo, beleza? Então vai clicando aqui no vídeo, 4 dificuldades que todo imigrante passa, para vocês verem, dificuldades não, 4 passos que todo imigrante passa. Vai clicando aqui, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!